Fala, torcedor aimorezista! Está começando mais uma edição do Flechada Direta aqui na Rádio Índio Capilé, nesta sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Antes de mais nada, te peço para curtir, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Cada novo inscrito nos ajuda muito para seguirmos nesse nosso trabalho aqui na Rádio Índio Capilé. Também sigam a gente nas redes sociais, no @RD Índio Capilé. Está valendo ainda a promoção Pix Premiado da Rádio Índio Capilé. Entre vários prêmios, uma camiseta rosa do Aimoré, alusão ao Outubro Rosa, pode ser sua por apenas R$ 10. Basta fazer o Pix para a Rádio Índio Capilé. O QR Code está na tela, tem também a chave Pix na descrição desse vídeo. O sorteio vai ser realizado ainda neste mês de outubro, tá certo? Bom, tratando das questões do nosso Aimoré, como você sabe, na última quarta-feira o Índio infelizmente foi derrotado para o Brasil de Pelotas por 2-1 em pleno Cristo Rei, e essa derrota, a terceira na Copa da Federação Gaúcha de Futebol, o troféu Rui Carlos Osterman, culminou na demissão do técnico Fábio Capone. Ele que na divisão de acesso foi auxiliar do Paulo Henrique Marques, foi efetivado como treinador para a Copa, mas não teve um bom desempenho em 5 jogos, foram 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Capone foi demitido minutos depois do jogo de quarta-feira contra o Brasil. E hoje, no início da tarde, o Aimoré anunciou Ariel Lanzini como seu novo treinador. Profissional de 37 anos, trabalhou nas categorias de base do Inter, também do Hercílio Luz, em Santa Catarina. No ano passado, ele inicia a divisão de acesso como auxiliar técnico do Pelotas, assume o comando da equipe no decorrer da competição e conquista o acesso, sobe com o Pelotas para o Gauchão de 2025. Ele inicia o Gauchão deste ano no comando do Pelotas, mas aí não consegue ter um bom desempenho, é demitido depois de uma goleada para o Grêmio na Arena. Na divisão de acesso, a mais recente, ele comandou o Gaúcho de Passo Fundo, onde também não conseguiu ter uma boa campanha. Quem acompanhou de perto o trabalho do Ariel Lanzini no Pelotas e traz mais detalhes, mais informações sobre o novo treinador aimorezista é o nosso colega Fernando Rascado, lá da Rádio Pelotense. Fala, Fernando. Olá, amigos da Rádio Índio Capilé, é um grande prazer estar participando mais uma vez. O nome de Ariel Lanzini causa muita polêmica em Pelotas. Ele chega para ser um auxiliar técnico de Paulo Porto, nome desconhecido, basicamente ninguém conhecia, e veio só para ser auxiliar. Porém, com apenas 2 rodadas, o Pelotas perde as 2 partidas para o Inter Santa Maria, em Pelotas no caso, perdeu para o Monçon em Porto Alegre, e a direção opta por rescindir com o Paulo Porto, entenderam que já não era o mesmo treinador de outras passagens. Normalmente a comissão técnica sai junto, porém a direção do Lobo preferiu efetivar o Ariel Lanzini. A estreia contra o Bagé na Pedra Moro, o Pelotas ganha. E na sequência tem bons resultados. As primeiras 6 partidas do Ariel Lanzini no comando técnico do Pelotas são 4 vitórias e 2 empates. Porém o futebol nunca agrada a torcida. O Pelotas volta a oscilar. Na reta final da primeira fase chegou a ter um protesto dos torcedores invadindo treino para cobrar dos atletas um resultado melhor contra o Bagé. O Pelotas quase perde para o Bagé, resultado que seria de basicamente eliminação na primeira fase. Aí o Pelotas reage, consegue empatar no finalzinho, vai a Santa Maria, está virtualmente sendo eliminado quando perde por 2-0, porém encontra 2 gols, empata e classifica, já que o Inter Santa Maria poupava os jogadores. Então a primeira fase, o Pelotas passa de fase, a torcida em nenhum momento gosta do Ariel Lanzini. O Ariel Lanzini quase cai durante a primeira fase, mesmo tendo resultados melhores, conseguiu recuperar o time daquele começo ruim. Mas o futebol nunca agrada. Chega no mata-mata, Pelotas surpreende, tem grandes atuações contra o Glória, que era o líder da primeira fase no geral, consegue o acesso contra o Inter Santa Maria, mas o torcedor do Pelotas entende que mesmo assim o Ariel não é um treinador para o gauchão. Porém a direção banca a permanência dele, reforça o time para o gauchão e não dá certo. Não sei se por causa dos jogadores que não eram de nível para o gauchão, Pelotas não consegue vitórias, vários resultados ruins em casa, atuações abaixo, e o Ariel Lanzini cai após uma goleada para o Grêmio, lá na Arena, na reta final da primeira fase. Em nenhum momento os times do Ariel encantaram o torcedor, mas eu acho que é muito mais em função dos elencos fracos. O Ariel é um treinador que gosta de falar sobre tática, valoriza muito o trabalho do analista de desempenho, analista tático, gosta muito desses detalhes, não é aquele treinador que é da motivação, de gritar,
É um treinador calmo, tranquilo, que normalmente monta seus times no 4-2-3-1, uma formação tradicional. Ele tinha no acesso o Vitor Júnior. Talvez ele tenha errado em apostar no Varley como centroavante para o Gauchão. O Varley foi relativamente bem no acesso, ficou para o Gauchão e não foi bem. E ele aposta em seus jogadores de confiança no Gaúcho lá em Passo Fundo e também não dá certo. Tanto que o Gaúcho faz uma campanha muito ruim no acesso e ele não permanece. Ele cai ainda na primeira fase. O Gaúcho sequer passou. Então é um nome que está na história do Pelotas porque conquistou o acesso, mas o torcedor nunca gostou do trabalho dele, nunca aprovou seu desempenho e certamente não espero que ele volte em breve para cá. Né? Ele subiu, mas o torcedor não aprovou seu trabalho. Mesmo com esse momento histórico que foi a volta ao gauchão, porém durou pouco. Ele cai na primeira fase, na derrota para o Grêmio, depois de uma sequência negativa. O Pelotas também não tinha um time tão forte, acho que também teve muitos erros nas contratações. Tinha um executivo de futebol, Felipe Cruz, que trabalhou no Caxias, que também acabou não acertando nas contratações. E aí, claro, sobrou para o treinador, que acabou sendo demitido na primeira fase. Então, Ariel sai de Pelotas com acesso, porém sem convencer. Vamos ver se ele vai dar certo aí no Aimoré, que está em sexto na Copinha, não faz boa campanha, tanto que demitiu o Fábio Capone. Por elenco, o Aimoré tem potencial para brigar. Eu sempre falei aqui nos programas da Pelotense que, para mim, dupla Brapel e o Aimoré são os favoritos da competição. O Aimoré até agora não mostrou, mas time tem. Se o Ariel conseguir consertar o time, mexer na tática, mexer nas opções, não sei exatamente qual é o problema do Aimoré neste início de competição, ainda tem como, via repescagem, chegar longe e, quem sabe, brigar pelo título ao lado de Brasil e Pelotas, que são as três principais equipes, na minha opinião. Tá bem? Um grande abraço, estou sempre à disposição dos amigos. Valeu! Tá aí, Fernando Rascado, da Rádio Pelotense, trazendo detalhes sobre o Ariel Lanzini, novo treinador do Aimoré, em especial a passagem dele pelo Pelotas. Quem também deixou a sua opinião sobre o novo comandante aimoresista foi o nosso comentarista Natan Dalprá. Fala, Natan! Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos! Ótima noite de sexta a todos, um abraço a você, Nicolas Wagner. Cá estamos para trazer um pouquinho de opinião dentro do Flechada Direta. De pronto, peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Web Rádio Índio Capilé, curta, compartilhe. Além disso, participe do Pix Premiado, gurizada. Com 10 pila, tu corre o risco de ganhar essa linda camiseta rosa do Aimoré, atinente a louvável iniciativa do Outubro Rosa, além de outros prêmios que a gente vai divulgando nos próximos dias. Bom, temos comandante, Ariel Lanzini, é a nova aposta do Aimoré para a Casa Mata. Quando eu digo nova aposta, entenda bem, não estou querendo diminuir a carreira, a jornada do Ariel Lanzini, pelo contrário, ele que tem um acesso recente por um clube de expressão, que é o Pelotas, que tem até maior clamor popular do que o Aimoré. Estamos falando de uma cidade quase 2 vezes maior do que São Leopoldo, e o Pelotas de uma história centenária que eu não preciso ficar apresentando para vocês. A aposta anterior em Fábio Capone se mostrou ineficaz, não deu certo. O Capone que a gente esperava que trouxesse novidades em relação ao trabalho do Paulo Henrique Marques, parece que decresceu aquilo que o Paulo Henrique já havia apresentado. E assim, não dá para a gente falar que o elenco piorou, que o elenco diminuiu de qualidade. O elenco agora conta com um centroavante de referência bom, como é o Matheus Rodrigues, em que pese o desempenho muito abaixo do Mikael, o qual já falamos aqui N vezes. Tem um companheiro de zaga de bom nível, que é o Bruno Jesus. Agora tem o Thiago Pedra, que também mantém a qualidade. Tem um lateral esquerdo técnico, como é o Cássio, o Araújo, que também chega e aglutinou qualidade. O Tony Júnior, o Cris Magno, enfim. Jogadores interessantes foram trazidos para esse time do Aimoré e a coisa não andou. Agora a esperança é do Ariel Lanzini, um cara que tem ideias referentes a futebol posicional, ele tem um conceito mais ofensivo de desenvolvimento de jogo. Vamos ver, vamos ver. É um jovem, 37 anos, ou seja, é um cara que vai trazer referências talvez híbridas, um pouco da velha guarda e um pouco dessa nova safra de treinadores do futebol gaúcho e brasileiro, também internacional, por óbvio. Vamos torcer para que dê tudo certo, até porque o Aimoré quarta tem uma viagem longa contra uma equipe basicamente amadora, que é o São Gabriel. Não tenho dúvida que o Aimoré vai ganhar e vai ganhar bem, mas tem uma decisão contra o Internacional na última rodada desse certame, a Copa FGF Troféu Rui Carlos Osterman, onde vencer ou vencer. É a única oportunidade
do Aimoré se classificar para a próxima fase. E a gente sabe, mata-mata inicia outro campeonato. Tá certo, meus amigos? Grande abraço a todos, bom final de semana e segunda-feira a gente conversa ao vivo no Papo de Índio. Até mais! Valeu, Natan. O Ariel Lanzini que já comandou seu primeiro treinamento no Cristo Rei hoje à tarde, quando ele foi apresentado ao grupo de jogadores, também à imprensa. Inclusive, as primeiras palavras do novo comandante aimorezista estão nas nossas redes sociais, no @RDIndioCapilé, para você conferir. O primeiro compromisso do Ariel Lanzini como treinador do Aimoré será na quarta-feira, próxima quarta-feira, 15h, contra o São Gabriel, lá no estádio Silvio de Faria Corrêa. O Aimoré que busca recuperação depois das 2 derrotas consecutivas e busca também aumentar a gordura ali dentro da zona de classificação para a próxima fase. Lembrando, na Copa FGF são 8 equipes, das quais 6 se classificam, 2 direto para a semifinal e do terceiro ao sexto disputam playoff, uma repescagem, quartas de final, como preferirem. E depois do São Gabriel, o Aimoré ainda tem um jogo contra o Inter para fechar sua participação na fase classificatória e trata-se de um confronto direto, né? Porque hoje o Inter é o primeiro time fora da zona de classificação e está somente um ponto atrás do Aimoré. O Aimoré é o sexto com 4 e o Inter é o sétimo com 3, mas o Inter tem 2 jogos a menos. Por isso é muito importante o Aimoré obter essa vitória com tranquilidade, com saldo de gols contra o São Gabriel e aí depois ter esse confronto direto com o Inter com mais tranquilidade. Tá certo? Essas foram as informações do Flechada Direta dessa sexta-feira. Na segunda, no Papo de Índio, traremos mais detalhes aí sobre o Ariel Lanzini, esse início de trabalho dele no comando do Aimoré e, claro, a projeção para a estreia dele no comando do Índio, quarta-feira contra o São Gabriel. Um bom final de semana a todos e até mais!